Então, hoje nós vamos conversar sobre a avaliação da aprendizagem e suas implicações na prática docente. Inicialmente, nós trouxemos alguns questionamentos para que nós possamos refletir, né, acerca desse questionamento e suas implicações no processo de avaliação. Que princípios devem nortear a prática educativa de um professor universitário e, consequentemente, seu processo avaliativo com vista a uma formação profissional de qualidade? É possível dar conta de efetivar um processo avaliativo contínuo, crítico e coerente numa sala de aula universitária? Que procedimentos avaliativos são mais específicos e pertinentes ao processo de ensinar e aprender no ensino superior? Então, nós sabemos que a avaliação da aprendizagem ainda é motivo de grandes discussões entre professores, alunos. Por mais que nós buscamos estudar, refletir, a avaliação da aprendizagem ainda traz muitas discussões, muitos dilemas e também dúvidas dos professores de qual tipo de avaliação, ou melhor, qual técnica de avaliação mais apropriada, que instrumentos de avaliação eu vou usar que vai atender de forma mais eficiente aquilo que eu estou me propondo junto aos meus alunos. Dentro da realidade do avaliar no ensino superior, dentro dos dilemas vividos na realidade, a gente sabe que a universidade está sendo chamada a repensar suas práticas, as suas concepções de educação, que norteiam o seu currículo, porque essas conexões e essas concepções que a universidade faz podem influenciar no desenvolvimento dos seus estudantes. Principalmente, a universidade está sendo chamada a repensar a sua prática avaliativa. Mas também sabemos, como reforça aqui Garcias, que decidir sobre as estratégias de avaliação torna-se um desafio para os professores universitários. Eu poderia até dizer para os professores em geral. Também os professores da educação básica, eles sofrem muito com essas inquietações, com essas dúvidas, ao decidir qual estratégia de avaliação seria mais apropriada para trabalhar junto aos seus alunos. E aí, dentro dessa realidade do avaliar no ensino superior, nós temos os propósitos e os objetivos da avaliação. E aí, a primeira é a avaliação diagnóstica, que detecta o nível geral de conhecimento dos alunos, as suas dificuldades e as medidas necessárias para supri-las. Então, a diagnóstica, como o nome próprio diz, vai diagnosticar. Eu, enquanto professor, vou diagnosticar o nível geral de conhecimento dos meus alunos acerca do conteúdo da unidade, acerca do conteúdo da minha disciplina geral ou acerca do conteúdo que eu vou trabalhar naquela aula específica. A avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo de ensino, ajuda o aluno a aprender e o professor a ensinar. A avaliação formativa, em nossa concepção, ela é de fundamental importância porque ela vai trazer todos os conhecimentos necessários para que eu, professor, possa acompanhar o meu aluno de uma forma mais presente, né? Vendo as suas dificuldades, os seus progressos, seus avanços. Tá? Então, é preciso que eu tenha consciência de adotar na minha prática docente a avaliação formativa, porque ela é durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Ela também é formativa porque ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver. A outra avaliação, a somativa, ocorre no final de uma unidade de ensino, de um período ou de um programa. Ela vai nos fornecer informações quanto ao rendimento do aluno em termos parciais ou finais. Agora, é preciso que o professor saiba que todas essas três divisões da avaliação são importantes. E eu preciso trabalhá-las de forma harmoniosa, de forma coerente, para que eu possa, sim, traçar um perfil ideal do meu educando, que eu possa ter o perfil adequado de cada um deles, para que assim eu possa tomar as decisões pertinentes ao meu método de avaliar, a forma como eu vou avaliar. Agora é preciso que nós também tenhamos consciência que há uma frequente opção dos professores universitários em
optarem pela avaliação somativa, sem que percebam a variação de atividades avaliativas que pode voltar-se para a formação integral dos alunos universitários. Então, o professor, muitas vezes, ele tem conhecimento dos diferentes instrumentos e das diferentes técnicas de avaliação, mas por uma acomodação, ele termina optando pela avaliação somativa, deixando de lado a avaliação formativa, deixando de lado a avaliação qualitativa e os vários instrumentos e técnicas de avaliação disponíveis que esse professor tem na atualidade para poder avaliar seu aluno de forma integral. Há também aquela questão que é basilar, que é a concepção de avaliação como julgamento de resultado. E essa avaliação como julgamento de resultado, ela é reflexo do modelo de avaliação que os professores vivenciaram enquanto alunos e também dos pressupostos teóricos que embasam o seu curso de formação. Então, é preciso que o professor esteja aberto à leitura, ao conhecimento e, acima de tudo, a utilizar-se da reflexão para ver, perceber e escolher qual será a forma mais coerente de avaliar seus alunos dentro da realidade da sala de aula, dentro da realidade de seus alunos. É preciso que o professor esteja em contínua aprendizagem, que ele busque uma formação permanente, porque nós sabemos que a sociedade evoluiu, os nossos alunos, a forma de pensar, de interagirmos. Então é preciso que o professor acompanhe esse desenvolvimento também da escolha dos seus métodos avaliativos. A nossa legislação também, a nossa LDB 93/94, de 1996, ela traz no artigo 24, né, ela faz referência à questão da avaliação da aprendizagem. E a LDB, ao se referir à verificação do rendimento escolar, determina que os docentes observem os critérios de avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre de eventuais provas finais. Então, aqui a gente sabe que muitos professores, muitos gestores fizeram até uma interpretação errônea desse artigo, né? Aqui é preciso que nós entendamos que não está anulando o aspecto qualitativo e nem anulando os aspectos qualitativos. O que a LDB diz é que o professor deverá levar em consideração, no ato de avaliar, os aspectos qualitativos e quantitativos dos seus alunos, para que assim possa fazer uma avaliação mais justa e que realmente possa contribuir para o crescimento pessoal e profissional do educando. E aí, dentro das possibilidades, né? Qual seria a possibilidade, ou quais são as possibilidades que nós temos para avaliar coerentemente no ensino superior? Primeiro, é preciso que nós possamos aqui discutir acerca da injustiça da precisão, né? Porque, assim, a avaliação, ela é movimento, ela é ação e ela é reflexão. E o professor tem que estar atento a isso. Ele tem que ter conhecimento de que a avaliação é um processo constante que não pode prender-se à precisão. A valorização do erro implica em proporcionar uma postura de diálogo, tornando a aprendizagem dinamizada. Quando o professor ele tem conhecimento realmente do que é a avaliação e a importância dela, esse professor ele pode utilizar-se do erro dos seus alunos como uma das formas de crescimento e de proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem significativa. A valorização do erro. Por isso que é importante que o professor esteja atento à forma como ele vai fazer a devolutiva das avaliações, como ele vai comentar a avaliação, como também como ele vai elaborar as suas questões, se são questões contextualizadas, questões que estão dentro do contexto, porque muitas vezes o professor desenvolve até uma prática educativa coerente, tá? Desenvolve uma ação docente que busca instigar o aluno à busca do conhecimento, mas o professor termina pecando na forma de avaliar os seus alunos. Então é preciso que o professor tenha conhecimento das técnicas e instrumentos de avaliações que serão utilizados na sua disciplina, tá? E que ele poderá favorecer dessa forma aos alunos um momento de aprendizagem único,
Então, por isso, eu tenho que estar atento, porque a avaliação ela não pode se prender à questão da precisão. E aí, dentro dessas possibilidades, a gente pode perceber aqui, nesses dois quadros, né, nós podemos perceber as perspectivas da avaliação na linha tradicional e a perspectiva da avaliação na perspectiva construtivista. Na linha tradicional, as avaliações, elas valorizam de forma exagerada a questão da memorização. O professor não utiliza de nenhum parâmetro para a correção das questões. Esse professor, ele não deixa explícito na sua avaliação quais são os critérios que ele vai utilizar para avaliar, quais são os parâmetros, né? E muitas vezes, ao elaborar os enunciados das questões de suas avaliações, utiliza palavras de comando sem precisão de sentido no contexto no qual o conteúdo da disciplina foi trabalhado. Na perspectiva construtivista, nós temos o contrário de tudo que foi agora mencionado na linha tradicional. Na perspectiva construtivista, é preciso que o professor tenha a coerência de elaborar provas contextualizadas, porque a contextualização ela é imprescindível para a aprendizagem do aluno e o reforço dessa aprendizagem. Na perspectiva construtivista, o professor lança mão da parametrização, que a parametrização é o professor ter de forma clara, objetiva e explícita quais são os parâmetros que ele vai utilizar para avaliar os seus alunos. Na perspectiva construtivista, o professor tem a preocupação de elaborar provas que vai explorar a capacidade de leitura e de escrita dos seus alunos através da proposição de questões operatórias e não transcritórias. E também a perspectiva construtivista, ela menciona a possibilidade de elaborarmos provas interdisciplinar, onde os conhecimentos trabalhados da minha disciplina possam reforçar, tá, ou integrar-se a conhecimento de outras áreas do conhecimento. E dentro dessa possibilidade, nós temos as mudanças de tendência da avaliação da aprendizagem. Antes, nós tínhamos a avaliação valorizava a ênfase final. As habilidades eram trabalhadas de formas isoladas, as provas eram descontextualizadas de um sentido do contexto, era de forma esporádica, explorava somente a aquisição do conhecimento por meio da memorização. Hoje, as avaliações elas devem contemplar durante a aprendizagem todo o momento que o professor puder propiciar aos seus alunos uma aprendizagem significativa. Isso tem que ser valorizado. As habilidades do nosso educando devam ser trabalhadas de forma integradas. As provas são contextualizadas. O professor avalia seus alunos de forma contínua. E também nós podemos perceber que, na perspectiva tradicional, o professor valorizava muito a aquisição do conhecimento. Na perspectiva construtivista, nessa mudança de tendência da avaliação, é importante a aquisição do conhecimento, mas também a aplicação desse conhecimento. Onde e em que momento esse aluno poderá aplicar esse conhecimento recebido. E também a valorização da aprendizagem significativa. A avaliação hoje, ela prima pela aprendizagem significativa do educando, que ele possa aplicar os conhecimentos adquiridos em diferentes contextos de onde ele estiver inserido. E aí, dentro das técnicas e instrumentos de avaliação, nós temos que ter alguns cuidados necessários ao avaliarmos nossos alunos. Porque nós temos que propiciar a autocompreensão, onde educando e educador sejam aliados na construção de resultados satisfatórios da aprendizagem. Nós devemos também motivar o crescimento, através do reconhecimento de onde está e pela visualização de possibilidades. E para isso a gente vai evitar comentários desabonadores na hora de devolver as avaliações. Muitas vezes os professores não percebem, mas quando eles vão fazer a devolutiva das avaliações, eles podem usar alguns termos pejorativos, algumas brincadeiras ou jargões que vai terminar implicando na autoestima desse aluno.
né, que esse aluno possa se sentir menorizado pelo professor. Então, o professor tem que ter bastante cuidado. Por isso que nós falamos anteriormente que se o professor explorar o erro como uma forma de crescimento e de aprendizagem significativa dos seus alunos, ele estará ajudando de forma significativa os seus alunos na aquisição dos conteúdos da sua disciplina e também na aquisição de uma aprendizagem significativa. No que concerne à correção, não fazer um espalhafatado com coros berrantes, né? A gente sabe que eu posso corrigir uma avaliação de uma forma coerente, fazendo comentários coerentes, para não implicar em nenhuma forma de discriminação de nossos educandos. E quanto à devolução dos resultados, desenvolver os instrumentos de avaliação de aprendizagem aos educandos. É um direito que o educando tem de receber a sua avaliação. Tá? É preciso que ele tenha em mãos o seu desenvolvimento, tá? De que forma ele saiu naquela avaliação, o que é que ele precisa melhorar, onde ele teve um potencial muito bom, onde ele teve suas fragilidades, porque isso é que é realmente avaliar, onde o professor ele vai buscar a formação integral do seu educando. E aí, dentro das técnicas e dos instrumentos, só precisa que nós aprendamos a diferença entre as técnicas e os instrumentos. As técnicas, elas compreendem os diversos formatos avaliativos, por exemplo, a observação, a autoavaliação e a aplicação de provas. Já os instrumentos são todos os recursos que eu vou empregar no processo de avaliação, seja para coletar ou seja para analisar os dados. Então, os instrumentos são os recursos que eu vou utilizar dentro dessas técnicas de avaliação que aqui mencionamos. E aí, para que nós possamos refletir ainda sobre o avaliar no ensino superior, dentro da realidade, é preciso que nós saibamos que o ensino superior não deve só formar os acadêmicos com os conhecimentos científicos exigidos para a profissão, mas que os prepare para a avaliação de suas competências exigidas para o exercício profissional, estando a avaliação articulada ao trabalho pedagógico. Então, na realidade, nós temos que estar atentos a isso. O ensino superior não tem só como objetivo formar acadêmicos com os conhecimentos científicos. Eles são importantes, são necessários e imprescindíveis para o exercício das profissões dos nossos educandos. Mas é preciso que o professor formador no ensino superior busque desenvolver as competências e as habilidades necessárias para que esse aluno possa exercer a sua profissão de forma eficiente e eficaz, tornando-se um profissional de grande diferencial e potencial. Dentro da complexidade do ato de avaliar no ensino superior, aqui a gente traz as contribuições de Albertino e Souza, que nos afirma: avaliar não é fácil, porque deve ser uma reflexão que envolva mudanças e busca do educador e do educando por novas possibilidades de aprendizagem e construção do conhecimento, considerando as potencialidades individuais de cada educando, reorientando para o seu desenvolvimento pleno. Olha, vejamos aqui o quanto que é complexo o ato de avaliar, mas se eu, professor formador, for acima de tudo um professor educador, eu vou estar preocupado com a reorientação do meu educando, a reorientação do meu aluno, para que ele possa crescer e desenvolver-se plenamente, tanto nos aspectos profissionais, como também pessoal, porque eu não ensino só aquilo que eu sei, mas também aquilo que eu sou. Na possibilidade, né, é necessário que os professores busquem alternativas que dê conta das especificidades do processo de formação na universidade. A avaliação, ela precisa estar articulada à construção da cidadania e da formação profissional crítica, capaz de integrar conteúdos, exercitar a dúvida, instigar a investigação e ampliar a autonomia e o questionamento dos estudantes com vista à sua formação. Então, nós temos a possibilidade de fazer com que esse aluno torne-se um profissional crítico reflexivo, através da integração dos conteúdos, do exercício da dúvida e, acima de tudo, através do incentivo à investigação, porque isso trará o aluno à sua autonomia e, consequentemente, nós teremos um profissional que irá
ser um diferencial onde estiver atuando. Para finalizarmos, nós trouxemos aqui uma epígrafe acerca da avaliação, que diz que avaliar é um ato necessário e traz em si uma crítica pedagógica, que ao mesmo tempo, né, é preciso que seja indicado o desempenho impróprio do acadêmico, tem a finalidade de provocar uma reação destinada a motivá-lo a refazer o percurso da sua aprendizagem. Então, a avaliação é esse ato necessário, que através desse crescimento de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, nós vamos buscar, através da motivação, fazer com que nosso aluno possa refazer o seu percurso de aprendizagem e, assim, tornar-se um ser emancipado, crítico e reflexivo.